De volta com o Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. Estamos recebendo o médico cardiologista e especialista em clínica médica, Dr. Raimundo Reis, que participou do 42º Congresso de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 16 a 18 deste mês de junho. É com o Dr. Raimundo Reis que a gente conversa a partir de agora. Dr. Raimundo Reis, bem-vindo, boa tarde. Bem-vindo, Arivan Lima, bem-vindo a você que nos assiste na TV Centro-Sul. Foi um marco, Arivan, a volta da ciência, o desenvolvimento de novas tecnologias pós-pandemia. Acho que foi sentir esse calor humano, sentir que o mundo voltou a produzir ciência em prol da sociedade. E foram vários temas abordados, muita coisa nova na prevenção, na promoção em saúde, em diagnósticos precoces e tratamentos os mais modernos possíveis nas principais doenças que afligem a nossa sociedade e que levam ao adoecimento das pessoas. Diante desse cabedal, de temas e de assuntos e de informações colocadas no Congresso, esse tempo aqui no jornal não vai esgotar. Mas o que o senhor destacaria, assim como assuntos que foram realmente aqueles que chamaram, que fizeram convergir mais a atenção dos participantes? Então, interessante, Arivan, que foi a primeira coisa que foi muito abordada lá é a questão da prevenção. Porque o adoecimento é ruim. Tratar pessoas que já adoeceram é mais complexo, mais difícil, o custo operacional e familiar é maior. Então, se desenvolveu e se colocou as plataformas de avaliação clínica na estratificação de risco das pessoas. O que é que significa isso? O paciente vai ao consultório, você consegue, através de software de avaliação de estratificação de risco, analisar o risco estratégico desse paciente desenvolver doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, doença vascular periférica, insuficiência renal. Então, apenas numa avaliação clínica e nessa estratificação se coloca o risco em 10 anos e o risco para a vida toda. Então, você já consegue analisar o paciente com outro panorama, não só de uma forma subjetiva, mas objetiva. Ele vai saber qual é o risco real dele. E é claro, sabendo do risco, nós vamos estabelecer metas e essas metas terapêuticas nós vamos orientar, trazer toda uma planilha de ações que o paciente pode fazer para que ele tenha uma vida cada vez mais saudável e não seja pego de surpresa com a doença grave cardiovascular. Um dos enfoques principais foi a questão da prevenção. Então, a medicina preventiva, ela se torna mais importante do que a medicina de tratamento, curativa, etc. É isso? Perfeito, Arivan. Uma das coisas importantes, na primeira consulta você estratifica o risco do paciente. Vamos lá, 20% a chance dele adoecer grave do coração em 10 anos. E aí nós estabelecemos toda uma meta dos tratamentos, do controle da pressão, do colesterol, controle das doenças da tireoide, controle da glicemia, motivação do estilo de vida, todo um processo de planejamento alimentar. Impressionante, Arivan. Você avalia o paciente com 3 meses, 6 meses, o risco era 20%, diminui para 10%, para 7%, para 5%. É muito, Arivan. Então são salvos milhares de vidas quando a gente coloca esses protocolos em prática. Não só numa avaliação subjetiva clínica, mas também respaldado em exames laboratoriais e exames complementares na cardiologia. Tudo de uma forma não invasiva, sem dor, sem sofrimento, sem incrementar risco aos pacientes fazendo exames desnecessários. A população de Picos e região já tem a possibilidade de contar com esses novos recursos tecnológicos? Muito importante, Arivan. A pandemia ela trouxe a globalização, quer dizer, as tecnologias elas chegam nas pessoas, tem uma maior capilaridade, então você consegue no interior do Piauí fazer uma ciência cardiológica muito similar ao que é feito nos maiores centros como São Paulo, Brasília, Rio, Minas, e isso, esse compartilhamento de informações, porque a gente senta com os colegas desses estados e discute o que é que eles estão fazendo lá em prol dos pacientes dele. Não é muito diferente do que a gente faz já a nível ambulatorial na macro-região de Picos. Isso é muito gratificante. E na prática, Arivan, nós vemos isso. A gente pega o paciente de alto risco e consegue diminuir e controlar o risco dele. É muito importante, evitando com que ele só descubra os problemas na beira do leito, no hospital, nas emergências. Do ponto de vista de tratamento, o que o senhor poderia destacar? O que mais avançou são os tratamentos dessas doenças macro. Então, impressionante, Arivan.
tanta tecnologia, mas as pessoas continuam tendo AVC, continuam infartando, continuam perdendo, amputando membros por causa da diabetes. E isso, a cardiologia vê essa parte epidemiológica muito forte, quer dizer, ela investe onde a sociedade está adoecendo. Então, foi onde mais avançou. No tratamento do colesterol alto, novos medicamentos que reduzem em 50%, às vezes até 70%, o índice do colesterol ruim, aumentando o colesterol bom, botando o paciente na meta. Os medicamentos para diabetes, e olha interessante, Arivan, as novas classes de medicamentos para diabetes protegendo o coração. Então, diminuindo o número de remédios. Quer dizer, o paciente tem pressão alta, tem diabetes, tem coração crescido. Então, em vez de eu dar 3 remédios, às vezes em um só, em uma classe de medicamentos, eu consigo melhorar os 3 sistemas. Olha que magnífico. É o cara que tem um coração fraco, é o paciente que tem um problema de diabetes, um problema de pressão alta, você dá um remédio que ele vai agir nos 3 eixos. Isso é o avanço, é o futuro. Cada vez otimizar os tratamentos e simplesmente com aspecto científico. Quer dizer, esses medicamentos é saúde na veia do paciente. Quer dizer, você muda a história natural da doença. Quem toma o remédio vive mais, melhora e tem melhor qualidade de vida.